Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que está literalmente nevando aqui fora, é tudo coberto aqui, mas só por isso eu não consigo gravar lá fora, vim falar pra vocês sobre uma questão que eu achei muito interessante recentemente, que eu vi na internet, e eu acho que essa questão demonstra muito de como estamos nos tornando ignorantes com o passar do tempo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse vídeo não é feito para ser uma ofensa gratuita a ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para o fã do canal que está acompanhando há muito tempo a gente, nem para o cara que acabou de me conhecer porque deve estar revoltado porque eu estou falando mal do youtuber favorito dele, ou falando mal de alguma coisa que talvez o youtuber favorito dele tenha falado, nem falar mal do youtuber favorito dele, nem para ninguém. Esse vídeo é um vídeo feito para ser conceitual, no intuito de educar, de passar conhecimento adiante, e se você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu disser aqui nesse vídeo ao longo dele, entenda que a sua ofensa não é contra mim, é contra a realidade, a teoria, alguma coisa assim. Então vamos lá, porque nesse vídeo eu vou falar sobre espadas, e em especial sobre espadas de corte. Isso não é uma espada, isso é um facão, de cortar mato mesmo. Mas eu não tenho nenhum sabre comigo, nenhuma katana comigo aqui na Montanha Fria. Todas as minhas katanas, sabres e espadas de corte mesmo estão em outros lugares. Aqui eu só tenho wakshots comigo, então eu vou usar o facão como exemplo. Mas eu acho importante falar dos facões e espadas de corte porque recentemente eu vi uma coisa muito bizarra. Eu vi uma publicação na internet de um amigo meu, conhecido, pessoa da vida real, assim, não é nem fã do canal nem nada do tipo, talvez até seja, vai, compartilhando por que a katana é um lixo de espada. Aí eu fiquei olhando pra aquilo e fiquei pensando, puta merda, meu amigo, por que você fez isso, cara? Olha, não que eu ache que a katana seja uma espada mágica com superpoderes e que vai fazer milagres, não. Entendam isso também, se você conseguiu distorcer o que eu tô dizendo pra entender nesse ponto, novamente o seu problema não é comigo, é com teoria. Mas eu fiquei pensando assim, puta merda, esse cara não entende a funcionalidade de uma katana. Porque, sei lá da onde ele viu, eu até imagino da onde, mas hoje já tem tantas fontes diversificadas do problema que não vou atribuir a uma só. E, a katana é ruim porque a katana é inferior ao wakshote na luta contra um oponente de armadura. Cara, eu acho que se a pessoa conseguiu chegar nessa conclusão, é porque definitivamente ela não entendeu nada. Katana, olha, eu sempre chamei de katana, porque eu sempre conheci com o acento japonês, mas se você chama de outra maneira também, não vou querer discutir quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que pronúncia é uma coisa muito pessoal, né? Mas, enfim, por que essa espada japonesa realmente não faz sentido querer compará-la com o wakshote e todo o resto? Primeiramente porque, como eu costumo dizer, são espadas que surgiram para contextos muito diferentes. Uma coisa não implica na outra. É como tentar dizer que uma furadeira é melhor que uma parafusadeira, ou uma parafusadeira é melhor que uma furadeira, quando na verdade a parafusadeira pode até funcionar como furadeira em alguns aspectos, mas a principal funcionalidade dela é parafusar, ou no máximo fazer pequenos furos guias para parafuso, enquanto uma furadeira tem a furadeira martelete, que é para quebrar tudo, tem a furadeira mais basicona, tem vários tipos aí. E qual que é melhor? Cada uma é melhor porque foi feita, né, especificamente. Não adianta querer ficar comparando coisas aleatórias por aí, né? E vamos entrar nesse detalhe. A espada wakshote primeiro, aquela clássica espada medieval que, infelizmente, esse eu vou ter que dar meu braço a torcer. O cara conseguiu mudar o nome de uma espada na nossa língua. Porque a tipologia da espada comum medieval europeia é conhecida como wakshote na gringa. E recebia vários nomes, como espada medieval, espada de dois gumes, espada europeia, mas esse monte de nome nunca pegou. Então, os gringos convencionaram chamar de wakshote, porque o wakshote foi o historiador que catalogou e classificou essas espadas. E aí veio um cara brasileiro e começou a chamar de espada longa, espada longa, espada longa. Sei lá, eu vi que o cara gosta de uma espada longa aí, né? Enfim, conseguiu convencer um monte de gente a chamar de espada longa essa coisa aí. Honestamente, eu sei que chamar espada longa é um erro, já fiz até um vídeo nesse canal explicando o porquê que é um erro chamar uma espada wakshote de espada longa, até porque existe uma espada específica que em algum momento da história era chamada de espada longa, mas de uso logo no começo da Idade Média, quando as espadas curtas também deixaram de existir e de ter uso. Foi logo no comecinho da Idade Média, então tecnicamente nenhuma das espadas medievais em si é uma espada longa de fato. Eu fiz um vídeo explicando isso, mas assim, o cara conseguiu convencionar, e outros caras já devem ter falado mais besteira do que ele ainda nesse meio tempo. E aí se convencionou que essa espada europeia, eu me recuso a chamar dessa maneira porque eu sei o significado, vamos chamar de espada europeia mesmo, conseguiu convencionar de que ela
era uma espada melhor que uma espada de corte, uma dessas espadas de 2 gumes aí, na cabeça das pessoas. Porém, de uma forma um tanto quanto questionável, uma vez que, de fato, as Wakshots, espadas europeias, ou como preferirem chamar, se quer chamar de espada longa chama também, de fato, foram desenhadas para lutar contra oponentes de armadura. Então, elas têm uma ponta apropriada para penetrar a armadura, elas têm um balanceamento apropriado para poder dar pancadas ou golpes mais contundentes e menos cortantes apenas por fio. Eu já expliquei isso num vídeo no passado também, que o negócio funciona tipo o corte de um machado, porém um pouco mais leve do que o machado em si. Então, de fato, esse tipo de espada é feito para o uso contra armaduras. E tudo bem, foi o auge da tecnologia medieval da luta contra a armadura. E de fato, katana, katana ou como preferirem, não foi feita para lutar contra oponentes com armaduras pesadas. E só a partir disso já dá para entender que são coisas diferentes. Agora, o katana é realmente inferior a essa espada? Não, porque na verdade ela foi feita para um contexto diferente de luta. Como vamos dizer, na Idade Média mesmo não tinha pólvora, ou mais pro final da Idade Média começou a ter pólvora e aos poucos a armadura foi perdendo funcionalidade à medida que a pólvora foi evoluindo e tomando conta do cenário de luta. A armadura foi perdendo força. E por consequência, todo aquele combate desenhado para lutar contra a armadura, ou com a armadura, também foi perdendo força, foi perdendo relevância à medida que o tempo foi passando. E então surgiu outra questão nesse meio tempo, que antes as pessoas lutavam contra oponente de armadura pesada. Aí veio o período pós-Idade Média logo de cara, ainda tinham armaduras, mas já tinham armaduras mais leves, ou armaduras que já não recobriam o corpo todo. E aí, nesse momento, começaram a ganhar força outros tipos de espada, como as rapieras e floretes, como os sabres, como os cutelos ou sabres navais. E esses tipos de espada em si, se você parar para comparar com as espadas Wakshots ou as espadas medievais europeias, você verá que elas não são tão eficientes também contra a armadura. Mas quer dizer que elas são porcaria? Olha, pensa num facão. Um sabre tem o formato de um facão. Um cutelo ou sabre naval também. O florete e a rapiera não, eles já são espadas bem pontudas e de espetar, assim. Rapiera até tem corte, florete não, essa é a definição delas. Mas esse tipo de espada, você acaba vendo que, quer dizer, as rapieras e floretes até são muito úteis contra a armadura. Porque de certa maneira elas atravessam muito mais facilmente as brechas de armadura do que as próprias Wakshots, embora elas não tenham contundência para segurar golpes ou para ter algum impacto. Mas no geral, você percebe que as espadas evoluíram para coisas mais leves quando acabou a armadura, ou quando ela se tornou menos comum, menos convencional. Porque, de fato, quando você está lutando contra um oponente com menos armaduras, porque esse oponente está com medo de tomar um tiro e morrer, então ele se preocupa menos com uma armadura corporal pesada e mais com, sei lá, pontos locais protegidos, pontos de fragilidade mais protegidos, uma espada mais leve se torna mais efetiva, porque ela é mais rápida, porque, vamos ser sinceros, é muito mais fácil você cortar com uma lâmina mais afiada do que cortar com um corte machado. O esforço que você vai ter que fazer para cortar vai ser menor. Tanto é que os facões ainda têm esses formatos por isso. Pode falar, parece muito mais uma faca do que uma espada europeia da Idade Média. Então, na verdade, com a evolução da tecnologia bélica e da própria pólvora, você pode ver, Idade Média, todo mundo de armadura pesada, espada Wakshot. Passou a Idade Média, vimos o quê? Piratas e corsários com sabres, vimos mosquiteiros também usando rapieras e sabres. Por quê? Porque espadas mais leves, mais fáceis de serem feitas, mais baratas de serem produzidas, que consomem o mesmo material, mais eficientes também, porque qualquer acerto com um corte melhor, mais preciso, vai causar um dano maior, inevitavelmente, já que não há mais a preocupação de que vai só acertar a armadura do oponente, né? Então, tornaram mais eficientes para esse novo cenário as espadas. A katana ou katana, como alguns preferem chamar aí, segue a mesma linha de raciocínio, uma vez que o que as pessoas chamam de Japão feudal, século XVI para frente, já haviam armas de fogo também. Lembra? O Japão está em constante contato com a China. A China já domina a tecnologia bélica de armas de fogo desde perto da época de Cristo. Então eles já tinham contato com armas de fogo. Então eles já tinham meio que a noção de que a armadura super pesada não vai salvar a gente de nada. Então eles já tinham a ideia de armaduras mais leves, até para poder fugir com mais facilidade de uma arma de fogo imprecisa do que propriamente tentar achar, não, eu vou virar o super invulnerável, que vou tomar o tiro e não vou morrer. Ou que vou tomar um golpe de espada e não vou morrer. E desse contexto todo surge uma situação bem similar às espadas europeias desse período do século XVI. Ou seja, a katana, em essência, é uma espada feita para a mesma coisa que espadas europeias do século XVI para frente.
Talvez tenha suas peculiaridades locais do Japão, talvez, mas ela segue uma lógica similar, né? Então não é que ela seja uma espada inferior ou superior, ela é uma espada feita para outro contexto. E chega a ser muito desonesto tentar ficar comparando com o Oakshott, porque o samurai não é um cavaleiro não é um samurai. Eles são coisas bem diferentes entre si. E tentar compará-los ainda colocando em luta de espada é mais desonesto ainda, uma vez que eles nem lutariam dessa maneira se enfrentassem eventualmente. É tipo, literalmente, eu quero provar que o que eu gosto é melhor. Cara, uma coisa pode ser melhor que a outra em um aspecto e pior que a outra em outro. O mundo não vai mudar por isso. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Vou ter outros vídeos para fazer aqui. Espero que estejam gostando do cenário da neve, porque tá bem frio. Vou tentar mudar o ângulo para pegar uns cenários diferentes de vez em quando. Mas acho que é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.